Olá, bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nos episódios anteriores, em nossos encontros passados, nós temos construído um caminho por meio de perguntas autorreflexivas. Primeiro perguntamos quem sou, no sentido de entendermos que esse eu a quem nos referimos é muito mais a personalidade atual do que o nosso ser imortal. Então, o objetivo do primeiro encontro foi trazer consciência, mais consciência, porque a gente já tem conhecimento, ao fato de que não somos apenas a nossa personalidade reencarnada, somos espírito imortal e, portanto, trazemos conteúdos, memórias, experiências que nos ampliam muito mais do que a noção que nós temos a respeito de quem somos. Então, quem sou na minha totalidade? Além do nome que eu carrego, do papel que eu desempenho, da função que eu ocupo, do meu cargo, quem sou lá dentro, na minha profundidade. No episódio seguinte, nós conversamos um pouco a respeito das nossas aparências, do quanto são necessárias as máscaras sociais, a persona ou as personas que criamos para o convívio, para pertencer a diferentes contextos sociais, mas a respeito também da importância que temos que oferecer a conscientização dessas personas, para que não nos identifiquemos com ela e limitemos ainda mais esse eu, acreditando que eu sou a aparência que tenho, que eu sou aquilo que mostro para a sociedade, esquecendo-nos ou evitando saber ou admitir que somos muito mais do que aquilo que as pessoas enxergam. No terceiro episódio, nós conversamos um pouco a respeito dos complexos, ou seja, dos conteúdos da sombra, dos conteúdos do inconsciente, principalmente aqueles que nos afetam no sentido negativo, de nos desequilibrar. Nós costumamos falar dos nossos conflitos interiores, conversamos sobre eles. Esses conflitos que estão no inconsciente e que modificam nossa vida, que nos atrapalham, que nos perturbam e que muitas vezes nos cegam. Então, conversamos a respeito daquilo que eu não gosto de ser, daquilo que eu queria evitar. Quem sou, como pareço ser, como não gostaria de ser, e depois aquilo que tentamos, como que nós tentamos nos defender no quarto episódio. Nós falamos sobre as defesas do ego, ou seja, aquilo que eu tento evitar, fugir, reprimir, porque eu não gosto, eu não sei lidar, não fui treinada para, não entendo como funciona. Então, o tanto de energia que a gente gasta tentando empurrar poeira para baixo do tapete, sabendo que isso não é solução e que mais cedo ou mais tarde vamos ter que enfrentar aquilo que desejamos evitar. Depois fizemos um encontro de perguntas e respostas e pudemos trocar um pouquinho mais a respeito daquilo que vocês ouviram e daquilo que vocês me trouxeram. E vamos agora continuar com nossas perguntas. A pergunta do nosso encontro de hoje é: o que carrego em minha essência? Então agora a gente vai olhar um pouquinho mais para dentro. Nós vamos em direção ao espírito, nós vamos em direção ao self, vamos em direção à nossa verdadeira identidade, que é aquela construída pela somatória das experiências que já tivemos em todas as nossas vidas anteriores. É muito difícil, não vamos chegar nessa essência pura, nesta reencarnação, não temos ainda condição evolutiva para tanto, mas estamos em direção a isso. Vamos buscar nos aproximar um pouco mais dos nossos aspectos mais profundos, mais anteriores, mais totalitários no sentido de totalidade, melhor dizendo, da nossa totalidade. Então, para isso, vamos tentar entender um pouquinho como que se forma a psique. Vamos imaginar a nossa vida atual. Se eu digo que eu hoje não tenho consciência da minha totalidade, ou seja, quem eu sou em espírito,
Eu posso ter algumas ideias por algumas tendências. Eu acho que eu vivi muitas vezes no passado próxima à religião, porque é uma coisa que me atrai desde que eu sou criança. Eu posso cogitar, eu posso elaborar hipóteses, eu posso analisar tendências. Nossa, desde que eu cheguei aqui eu trago uma certa tristeza. Minha mãe sempre falou que eu fui triste quando criança. Não sei, provavelmente passei por umas e outras em vidas passadas. A gente consegue cogitar, mas dizer que a gente se conhece em espírito, na nossa totalidade, não vamos nos iludir de chegar a esse ponto nessa vida. Pelo menos a maioria de nós, que ainda somos espíritos imperfeitos, vivendo em mundo de provas e expiações. E ainda estamos no caminho mais próximos da partida do que da chegada à perfeição, mas estamos em busca, estamos procurando, nos dedicando, interessados. Então, quando eu falo desse meu eu atual, eu estou dizendo de quem eu estou nessa atual reencarnação, mas eu também preciso considerar que eu trago muitos outros elementos, conteúdos, experiências de outras vidas. E esta atual reencarnação eu me construí e não foi a partir do nada ou somente a partir de mim mesma. Eu me construí sim a partir de mim mesma, porque meu espírito é preponderante, meu livre-arbítrio é respeitado. Então não existe determinismo, aquela história de que eu sou fruto do meio. A gente sabe que não é pura e simplesmente essa frase, ela não pode ser validada, porque senão não teríamos livre-arbítrio, nós seríamos construídos pelos outros. Mas a gente sabe que nós nos construímos emprestando do meio ambiente. Então nós sabemos o quanto que o ser humano hoje é sócio-construído, o quanto que nós nos construímos a partir dos ambientes, das relações, das impressões que captamos, da leitura que fazemos. Então, o ambiente, as pessoas, a cultura, os valores predominantes influenciam muito. Eu hoje sou essa pessoa que cheguei onde eu cheguei, acredito no que eu acredito, vivo da forma como eu vivo, muito porque eu nasci nesse lugar, fui filha dessas pessoas, fui educada nessa cultura. Provavelmente, muito provavelmente, eu, o mesmo espírito, vivendo no ano 2022 no Afeganistão, eu não seria exatamente como eu sou. Então dá para a gente perceber que a essência não vai mudar, porque a essência chega comigo, eu carrego porque eu sou espírito. Agora, os acessórios que eu uso para viver, para me expressar, os meus comportamentos, as minhas atitudes, elas são sim produzidas com matéria-prima do que eu encontro. Então, a sociedade, desde a menorzinha que é feita em casa, até a sociedade ampla e o mundo em geral, principalmente no mundo globalizado, que nós temos acesso a tudo pela internet, por exemplo, nós somos muito influenciados. Então, muito do que eu estou hoje é porque eu vivo nesse lugar, nesse momento, com essa família, com essa crença. Se eu tivesse feito a minha vida na Terra nessa reencarnação num país totalmente diferente, muito provavelmente eu não estaria exatamente como eu estou. Então, para a gente entender, nós estamos indo o que carrego em minha essência. Então, eu vou lá para dentro para chegar no espírito. Então, primeira consciência é essa. Eu tenho que pensar que o meu espírito está vestindo influências sociais. Então, para eu chegar no meu espírito, eu vou precisar destacar as coisas que eu emprestei deste momento, desta cultura, para eu chegar em de fato quem eu sou. Se eu estivesse vivendo hoje na África ou na Islândia, certamente eu seria um tanto diferente. Então é isso que eu preciso identificar. O que é esse diferente para eu chegar naquilo que não mudaria? Porque tem coisas que eu poderia nascer do outro lado do planeta que eu continuaria da mesma forma. Aquilo é essência. As coisas que mudariam se eu tivesse nascido em lugares diferentes, em culturas diversas, é o que não é essência. Então nós precisamos, hoje o nosso caminho é esse, de desidentificar. Primeiro vamos tentar
voltar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais na formação da psique, para a gente terminar o nosso encontro hoje com essa proposta de desidentificação, de reconhecimento do que é a essência e daquilo que foi emprestado, da interação que eu tenho com os ambientes e as pessoas com as quais eu convivo. Vamos começar então trazendo Jung, e está lá no livro O Desenvolvimento da Personalidade, parágrafo 326. Então Jung diz assim, Carl Gustav Jung foi esse psiquiatra, criador, fundador da psicologia analítica. É a psicologia, a linha da psicologia, adotada também por Joana de Ângeles, que a amplia e depois também recorre a outra onda transpessoal e pós-junguianos. Mas Jung diz assim, o desenvolvimento da psique acompanha ou se relaciona com o desenvolvimento fisiológico do ser, ou seja, enquanto o meu corpo está se estruturando, a minha psique também está. Conforme o bebê avança no processo de crescimento, desde sua gestação, seus conteúdos psíquicos também amadurecem. O recém-nascido começa a vida sem ter noção de sua individualidade. Sente-se como se fosse uma extensão da própria mãe, e a sua diferenciação entre consciência e inconsciência ainda não existe em sua psique. Jung refere-se a esse estágio explicando que a consciência é, no começo, como que ilhas isoladas, as quais aos poucos se reúnem em um continente para formar uma consciência coerente. Então, o que Jung nos explica pelo seu ponto de vista? Nós partimos da total inconsciência em direção à tomada de consciência e no meio do caminho a gente cria a consciência. Então, do inconsciente até a tomada da consciência no sentido de ser consciência plena, Jesus era consciência plena. Joana de Ângeles fala de um nível de consciência que ela chama de consciência cósmica, quer dizer, eu tenho total consciência. Nós vamos nos conscientizando ao longo da nossa jornada espiritual, simples e ignorante, saímos da ignorância, da inconsciência, quando ainda habitávamos os estágios anteriores da formação, reinos animal, vegetal e mineral, e vamos à angelitude do ser, vamos ao estado crístico de consciência cósmica. Aquilo que a gente faz em espírito, parto do inconsciente e vou em direção à consciência plena, a gente repete em cada reencarnação. A gente nasce da água, como foi lá atrás, a origem da vida, né? Olha que bonito isso. A gente renasce da água de total inconsciência, a criança, enquanto ela é feto, ela está em formação, ela está inconsciente, ela não tem consciência do que está acontecendo com ela, mas a consciência está se formando. E a gente vai se conscientizando, o ego vai se estruturando. E entre 2 e 3 anos, ele está consolidado numa estrutura de ego. O ego, o eu, que eu me identifico da vida atual, ele declara independência, quer dizer, sou diferente da minha mãe nessa idade, entre 2 e 3 anos. Até ali é como se fossem oscilações entre consciência e inconsciência. E é como se ela ainda se sentisse identificada com a mãe. Ela e a mãe são um, porque eram. Eu estava mergulhada no ventre da minha mãe. E esse processo de separação, ele culmina quando a criança fala eu. Porque até ali ela fala a bebê, né, a fulana, ela se refere a ela como a mãe se refere a ela. Porque ela não sabe bem que ela está separada da mãe, é como se ela fosse a própria mãe olhando para ela. E aí quando o ego se consolida numa única estrutura, que não tem oscilação, como se fossem ilhas de consciência, ele se reúne num continente, eu formo o ego. Entre 2 e 3 anos de idade, a criança fala eu, e aí ela sabe que ela é um separado da mãe. Então a gente vive um tanto da nossa vida mergulhados nesse inconsciente. A gente compartilha do inconsciente com a mãe. Estávamos mergulhados quando estávamos inconsciente, percebíamos o mundo pelo filtro mãe. A mãe era para nós um canal de acesso ao mundo. Aquilo onde a mãe estava, o barulho do mundo era o barulho que a mãe estava ouvindo. Aquilo que a mãe sentia, eu também captava porque reverberava em mim as emoções que a minha mãe sentia.
Então havia uma espécie de contágio emocional. E veja que essa mistura de emoções, essa mistura de psique, ela é estudada em outras ciências. O contágio emocional, por exemplo, que é falado dentro da psicologia, nós estudamos hoje a empatia, o quanto que a gente se conecta uns com os outros, a ponto da gente sentir o que o outro sente. A neurociência fala dos neurônios espelhos, que é aquilo que eu imito o outro e internalizo aquilo que ele está vivendo ou sentindo, é o tal do me pôr no lugar do outro, e a empatia. E Jung usa um termo que é participation mystique. Ele usa isso, ele importa isso de um outro autor para falar justamente dessa participação mística, que é a criança imersa no ambiente primeiro no ventre da mãe e também no ambiente que a mãe frequenta e por reverberação chega até ela. Então nós começamos a nossa vida aqui assumindo impressões que não são nossas. Porque se minha mãe, num determinado momento, quando estava grávida de mim, teve uma crise de choro, teve uma crise emocional, emotiva, toda aquela emoção, ela se transforma no corpo, ela impressiona o corpo na forma de descargas hormonais. E essas descargas hormonais são recebidas pelo feto, pela criança que está em formação no ventre. E a criança é afetada e desperta nela emoções parecidas. Então vamos imaginar, essa criança não tem ego ainda para fazer distinção. O ego é que nos permite conversar a respeito do que está acontecendo. A criança ainda não tem. Então ela é afetada por aquilo sem saber muito bem o que está acontecendo. E ela cria registros no seu inconsciente como se ela tivesse vivido aquela tristeza. Não era ela que estava sofrendo de tristeza. Era um evento que tinha acontecido provavelmente com sua mãe. A sua mãe sabia porque estava sofrendo de tristeza. E a sua mãe guardou esse registro que era dela, mas a gente guarda também como se fosse nosso. Por isso que o Jung diz que existe essa imersão no ambiente psíquico dos pais, que a gente é como se a gente tivesse misturada. Nós estamos misturados com nossos pais, tanto mãe quanto pai, quanto ambiente que nos cercam. Por isso que é uma participação mística, nesse sentido, que nós não temos uma explicação, mas a gente se impressiona. Então, quando eu estou indo em busca da minha essência, eu preciso tomar consciência de que tem coisas que estão arquivadas e armazenadas em mim que não são minhas. São emoções que eu guardo, que muitas vezes elas são evocadas, elas podem ser revividas e que originalmente não eram parte da minha história pessoal. Era parte da minha história como filha da minha mãe que estava vivendo aquilo. Então, quando eu vou em busca da minha essência, eu vou precisar fazer certas diferenciações. Olha, isso que eu carrego não faz sentido que seja meu. Provavelmente tem algo a ver com a minha mãe. Então, eu tomando consciência disso, eu me permito elaborar caminhos diversos. Eu me permito, inclusive, pensar algo do tipo, será que sou eu mesma que sou triste? Ou será que isso eu peguei tanta impressão da minha mãe? Será que lá no fundo eu me identifico com a tristeza e isso pode me oferecer processos de libertação? Eu posso me libertar porque é como se eu devolvesse, isso não era meu. Isso é algo que me reverberou, mas que não tem necessariamente sintonia com minha história. Então, pode serem experiências tanto positivas quanto negativas, né? Ah, mas a gente diz assim, mas então que injustiça, se eu tivesse na barriga de uma mãe que sofreu muito, eu vou ficar guardando lembranças que não são minhas e de sofrimento, mas eu vou guardar as emoções boas dela também, que não eram minhas e que me fez bem, porque eu arquivei registros bons. E vamos lembrar que, para nós que somos espíritas e acreditamos em reencarnação e acreditamos em causa e efeito e livre-arbítrio, a gente está na barriga que a gente gerou para o nosso próprio espírito. Né? Não foi feito sorteio para saber quem ia ganhar a melhor barriga ou não. A gente vai para aquele lugar exato que a gente precisa. A gente vai para a barriga que a gente precisa para o nosso processo de crescimento espiritual.
Mas também faz parte do nosso processo a tomada de consciência para a gente entender. Eu vou conviver com um monte de gente, mas eu preciso aprender a separar o que é meu e o que é do outro. Não adianta eu viver, vamos imaginar gente adulto hoje, e eu dizer assim, eu vou lá para aquela comunidade que passou por aquela dificuldade, um cataclisma natural, e eu vou lá junto com eles para eu ajudá-los. Ótimo! Agora, não adianta eu me misturar com eles e chorar como se eu tivesse perdido alguém e ficar doente como se eu que tivesse passado por aquilo. Eu tenho que me manter separada até para poder ajudar. Se eu me misturar e achar que eu estou lá e que eu sou um deles, eu não colaboro e eu não chego a lugar nenhum porque aquela história não é minha. Eu preciso me manter distante até para poder ajudar. Então faz parte do processo da jornada do ser humano na Terra, ele vir dessa imersão e quando ele chega na fase adulta, que ele já tem discernimento, ele vai conseguir usar o ego para fazer essa conversa interna e separar uma coisa da outra. Porque quando eu era criança eu sofria muito algum tipo de autoritarismo. Tá bom, mas eu sou adulto hoje. Como é que eu posso me ajudar a me separar daquela história? Porque senão eu arrasto a história para o resto da vida. Eu não preciso mais ter ninguém abusando em termos de autoridade, de autoritarismo na minha vida hoje, porque eu já cresci. Então o ego me ajuda a me diferenciar da minha própria história original, tomando consciência de que cada coisa no seu tempo. Eu não preciso ficar repetindo histórias porque na minha primeira infância eu vivi aquela história. E a gente só consegue ter possibilidade de modificar o nosso futuro quando a gente identifica o que pertence a cada fase. Quando a gente diferencia aquilo do que era e daquilo que pode ser, o nosso vir a ser, como muitas vezes Divaldo fala. Joana de Ângeles, a respeito da formação da psique, ela traz no livro Triunfo Pessoal, capítulo 6, a seguinte colocação. Procedem também dos eventos de natureza perinatal, quando o self, em fixação no conjunto celular, experienciou a amargura da mãe que não desejava o filho, do pai violento, dos familiares irresponsáveis, das pelejas domésticas, da insegurança do processo da gestação, produzindo sulcos profundos que se irão manifestar mais tarde como traumas, conflitos e transtornos de comportamento. Nas palavras de Joana, é aquilo que Jung também já havia dito, é aquilo que a gente estava conversando. Então, é como se nós internalizássemos as experiências que vivemos. Nós internalizamos a mãe, nós internalizamos o pai, a cultura, os valores, o tipo de relacionamento que se tem em casa. Tudo isso eu vou importando para dentro de mim. E tudo isso vai sendo emprestado para eu me formar. Eu preciso de algo. É como se eu falasse assim, olha, eu estou indo para a loja comprar roupas. Eu vou comprar roupas para mim, que são do meu tamanho, que são do meu gosto. Mas eu não posso sair de casa e ir até a loja de roupas sem roupa. Eu preciso de algo emprestado, porque eu ainda não tenho as minhas, até eu chegar na loja e poder escolher a minha, comprar com meu dinheiro, é do meu tamanho, pronto. Daí eu chego lá, eu tiro aquela que me emprestaram e coloco as minhas. Por que foi útil aquela que me emprestaram? Porque eu não tinha ainda. Enquanto eu ainda não tenho dinheiro para comprar minha roupa, enquanto eu ainda não sei nem como que é comprar roupa, eu não sei escolher, eu não sei a minha numeração, eu empresto dos outros. Eu empresto a minha mãe que escolhe, é meu pai que compra, é meu tio que dá para mim a roupinha que era da filhinha dele. Eu vou emprestando. Depois que eu já tenho condição, eu posso falar muito obrigada. Eu só cheguei aqui porque quando eu não tinha, alguém me emprestou. E quando me emprestou, me ajudou a entender como funciona. Eu sei como veste roupa, eu sei como chamam as roupas, eu sei diferença entre roupas. Agora eu posso ir buscar a minha. Primeiro eu aprendi a lidar com roupa, primeiro eu recebi roupas para depois eu poder identificar a minha. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Eu não sei como cuido do meu corpo. Eu chego na Terra, eu não sei cuidar do meu corpo sozinha.
Então, minha mãe vai emprestar o jeito dela cuidar do corpo para mim. Eu vou importar como a minha mãe se alimenta, como a minha mãe me ensina a me alimentar, que importância minha mãe dá para as comidas gostosas, né, prazerosas, que importância minha mãe, tô falando minha mãe, mas é a pessoa que me alimenta, que importância essa pessoa dá para alimentação saudável, eu vou importando. Então eu posso chegar na fase adulta e agora eu posso escolher a minha própria alimentação, inclusive fazer a minha própria alimentação. E aí eu digo assim, puxa vida, a pessoa que me ensinou a me alimentar me ensinou a comer coisas muito gordurosas. Eu hoje tenho consciência disso. E eu não quero mais comer coisas gordurosas. Pronto. Muito obrigado, porque quando eu não sabia o que comer e não teria comido se não fosse você, você me ofereceu aquilo que para você é bom. Agora que eu sou adulto, eu sou capaz de me diferenciar e escolher a minha própria comida, inclusive fazer a minha própria comida. E serve para outras coisas. A forma como eu falo. Pode ser que na minha casa eu tenha ouvido muitos palavrões e eu internalizei palavrões. Eu posso chegar na minha fase adulta e dizer assim: muito obrigada, porque quando eu não sabia falar, vocês me ensinaram a falar. E eu entendo que para vocês a forma de se expressar faça sentido desse jeito. Eu hoje vou procurar a minha forma de me expressar. E isso serve para tudo. Então, enquanto a gente não tem condição de prover para si, a gente empresta, a gente importa, a gente internaliza. Então, a gente internaliza o jeito do pai, da mãe, da avó, a cultura, a educação, tudo isso a gente vai internalizando, para que quando a gente se torne adulto, a gente possa fazer um balanço do que fica e do que a gente devolve, porque para a gente não faz sentido. Então é isso que a Joana de Ângeles e Jung dizem a respeito da formação, do desenvolvimento da psique. A gente vai internalizando, nós vamos carregando, e chega uma hora em que a gente vai poder dizer o que eu quero que fique, o que eu quero devolver não me serve mais, prefiro ir atrás de outra dinâmica, de outro pensamento, de outro valor, de outro padrão e de outro comportamento. Além do primeiro núcleo que nos afeta, que é a família, e que a família pode ser composta, tanto faz, por pai e mãe, por avô com filho que cuida do neto, por mãe sozinha, por pai sozinho, não interessa a configuração, qualquer configuração é família. E esse primeiro núcleo é o primeiro que influencia, mas não é o único que influencia. Né? Fica aqui uma dica, fazendo um parênteses, para que quem não teve chance procure a primeira temporada desses encontros, quando nós falamos especificamente sobre família e sobre formação, sobre estrutura familiar. A gente não vai detalhar isso aqui, mas se alguém ficou interessado, pode procurar, que no canal da Mansão do Caminho tem lá a primeira temporada, quando nós falamos de cada papel, da estrutura, de tudo que procuramos falar do contexto família. Além da família, desse primeiro núcleo, o outro próximo também nos influencia, que é o contexto social. Nós também importamos valores, comportamentos, prioridades, cultura, gosto. Nós importamos do nosso contexto social. É simples da gente ver. O estilo de música que nossos pais gostavam e são apaixonados até hoje, provavelmente não se assemelham ao estilo de música que nos agrada. E provavelmente não se assemelha ao estilo de música que meus filhos preferem. Por quê? Porque nós estávamos imersos naquele tipo de música, internalizamos aquele tipo de música. O tempo passou, o estilo de música mudou e nossos filhos foram imersos em outro contexto musical. Então a gente vai gostando, se afinando, se apegando muito ao que está em voga, na moda, difundido. Olha o risco que a gente corre quando a gente é mergulhado num contexto que não é saudável. Porque a gente ainda não tem discernimento para falar, vou importar isso da sociedade porque é bom, mas não vou importar isso porque isso não é bom. A gente vai importando sem conseguir fazer muito juízo de valores internos, né?
no sentido de que se eu quero, aquilo não me faz bem, isso eu acho válido, a gente vai importando, a gente não tem ainda um discernimento para poder separar. E aí a gente vai mergulhando e se deixando mergulhar nesses contextos. Então, no livro O Homem Integral, Joana de Ângeles, no capítulo 6, diz assim: a imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade em face dos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais e que são copiadas dos comportamentos das pessoas que lhe parecem bem, que triunfaram, que são tidas como modelares. Então, é essa foto aí. Eu não sei quem está por trás dessa carinha. Eu pego uma carinha que não é minha porque eu julgo que essa carinha deixou a pessoa famosa, as pessoas batem palmas para quem é assim, essas pessoas tiveram sucesso. Então eu abandono um pouco a minha essência para incorporar, internalizar aquilo que eu julgo que vai fazer sucesso. Então eu vivo por trás desse papelão que essa pessoa criou, uma carinha de feliz, né? Provavelmente a pessoa que está por trás dela, dessa imagem aí, não deve ser uma carinha feliz. No entanto, é como se ela tivesse pensado assim: bom, eu, para viver nesse mundo, só tem ibope, só ganha curtidinhas quem tá sempre feliz. Então, se eu não for uma pessoa feliz, eu preciso inventar uma persona da alegrinha para que a sociedade me inclua, para que a sociedade não me cancele. Então, nessa sociedade de hoje, que parece que a gente virou, todos nós somos inquisitores, né? Inquisidores. Nós ficamos perseguindo para ver quem precisa de ser lacrado, cancelado, excluído. É um tal de vigilância uns dos outros. A gente está voltando com essa história de censura. Deixa eu ver o que você está falando para ver se você merece continuar falando. É muito difícil para a gente falar, eu me sinto à vontade para ser quem eu sou, porque o peso está muito pesado. Nós temos que carregar muito peso para tentar ser essa essência. Então, está ficando muito convidativo para a gente se tornar quem o predominante hoje quer que a gente seja, porque aí facilita a nossa vida. Porque daí você ganha curtida, você tá bem, né? Porque você tá do lado certo. Que bom que você escolheu esse lado, porque aqui não tem perseguição. Ainda bem que você não tá do lado de lá. É preciso muita consciência para a gente não entrar nessa loucura que nós estamos vivendo, nessas polaridades e nessas perseguições e nessas condenações. Então, o que Joana está falando? Personalidades temporárias que se mascaram. Por quê? Porque a gente quer agradar os outros. A gente quer se adaptar, a gente não quer ser perseguido, a gente não quer ser excluído, a gente não quer ser lacrado. Então, o que a gente faz? A gente se molda para agradar os outros. Cadê minha essência? Como é que eu estou tentando resgatar a minha essência se eu vivo colocando roupas para que a sociedade me aprove? Cada vez mais eu me distancio da minha essência. E esse mundo de hoje parece que não está muito interessado em permitir que cada um busque sua essência. Parece que esse mundo hoje está dizendo, tanto faz a sua essência, nós precisamos que você se massifique dentro desse padrão que nós estamos dizendo que é o bom, todo mundo igualzinho, nada de querer ser peixe contra a maré, senão você vai sofrer muito, né? Então, nós temos visto isso, tanto dentro de casa quanto no contexto mais social, uma forte influência. E nós, no nosso desenvolvimento, temos a tendência de incorporar, de internalizar. Então, pronto, está feito o negócio. Eu vou ter a tendência de emprestar do meio enquanto eu não tenho, estou me desenvolvendo, sou criança, sou adolescente, sou jovem e eu estou mergulhando. O que é bom? O que os outros fazem? O que ganha ibope? O que está na moda? Como minha família vive? E eu vou me fazendo a partir disso. É óbvio que não é que tem a minha participação de espírito, senão ficaria todo mundo igual. E dentro da casa tem 5 filhos, cada um sai de um jeito, porque existe a participação primeira do espírito, mas existe muita influência do meio também. Então,
Se eu estou indo em busca da minha essência, eu primeiro preciso lembrar e tomar consciência da participação do meio na nossa formação pessoal. E quando a gente vai fazer essa investigação para identificar o que é meu e aquilo que eu incorporei, mas que eu não concordo para eu poder tirar, um jeito da gente identificar isso é buscar os padrões disfuncionais. Então, Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, capítulo 8, fala assim: o hábito e o cultivo dos pensamentos viciosos de qualquer natureza tornam-se as substâncias que formam a personalidade doentia. Identificando-se com as ideias que lhes são convenientes, algumas de procedência psicopatológica, adapta-se-lhes e incorpora-as, deformando a personalidade, e esta irrealidade termina por afetar-lhe a individualidade. Então eu fiz esse homem caminhando porque é isso, a gente chegou hoje tendo passado por lugares, tendo recebido influências diversas, né? E essas influências, com a minha necessidade de me adaptar e de agradar, pode gerar deformidade da minha personalidade. Pode afetar a minha individualidade. E eu chegar lá na minha fase madura e falar assim, nossa, gente, eu me dei conta que hoje eu sou alguém tão distante de mim mesmo. Eu faço coisas que eu não gosto. Eu segui um caminho que eu acho que não era meu para corresponder, para ganhar dinheiro. Eu gasto tanta energia para tentar ser desse jeito e eu não sou. É muito difícil, é muito sofrido quando a gente chega na nossa fase, na metade da vida, e a gente se dá conta de que a gente não viveu tanto nossa essência, que a gente viveu adaptações que os outros, o meio, nos fez por nosso consentimento, porque a gente queria facilitar a nossa jornada pela vida, porque é muito difícil ser único no mundo. Ué, mas todo mundo não é único? Sim. Cada um de nós é um ser único, e quem tem coragem de ser único e de viver de acordo com sua particularidade? A maioria de nós abre mão da nossa essência. Ai, como que eu vou numa festa e não vou beber? Ai, como que eu vou? Todo mundo fazendo academia e eu não vou na academia? Ai, como é que as pessoas, a gente não consegue pagar esse preço de ser o si mesmo? A gente cobre esse si mesmo com um monte de parafernália para poder facilitar a nossa vida, para sermos mais facilmente aceitos. Tem um poema muito lindo e ele mostra pra gente como identificar esses padrões que a gente adota, que na verdade é uma tentativa de me adaptar. Eu fico fazendo a mesma coisa que deu certo, facilitou minha vida e, no entanto, não facilitou nada, porque está me prejudicando, me fazendo sofrer dentro. Ah, mas pelo menos fora você não arranja problema para sua vida, porque todo mundo está de acordo com você. Mas a que custo? Ao custo de você abrir mão da sua própria essência? Então esse poema ele diz assim: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para eu encontrar a saída. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é minha culpa. Ainda assim, leva um tempão para sair. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. Nem precisa entender muito para perceber a evolução que esse poema nos convida a fazer. É isso. Eu, no começo da vida, andei por caminhos, caí em buracos, fiz escolhas sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Não é minha culpa. Eu simplesmente sigo. Eu simplesmente imito.
Eu simplesmente compartilho com os outros, todo mundo faz. E eu faço também. Mas eu vou percebendo aos poucos que aquilo não é gostoso, que aquilo não me faz, não me preenche, que eu não concordo com aquilo. E começo a ficar com raiva, porque por que eu estou passando isso? Por que a minha vida é assim? É como se eu falasse, não é onde eu queria estar, no entanto eu estou. Quem fez isso para mim? E a gente vai adorar dizer assim, ah, a Cris falou que foi tudo lá na infância, que foi influência do meio. Pois é, eu não tinha, então eu empresto. Mas, quando eu chegar na fase adulta, é minha obrigação comigo mesmo, é meu dever moral comigo mesma, eu me desfazer, me despojar, devolver aquilo que não me pertence. Então, se um dia eu emprestei porque eu não tinha e aquilo me serviu para chegar onde eu estou, a gratidão. Obrigada, pai, obrigada, mãe. Inclusive pelos maus hábitos que vocês me instalaram. Fazia bem para vocês, fazia sentido para vocês, não faz para mim. Mas obrigada, porque quando eu não tinha nenhum hábito e eu não seria capaz de criar um hábito por mim, porque eu ainda estava mais inconsciente do que consciente, vocês me deram. Vocês me deram um caminho, um norte. Agora que eu sou adulta, eu posso remodelar meu caminho, redirecionar minha vida. Então, nesse momento, no poema, eu falo: meus olhos se abrem. Eu sei aonde eu estou. Eu é que vou sair do buraco. É meu esse trabalho. Eu não vou ficar sentada aqui esperando minha mãe vir para me tirar e minha mãe me trazer um novo caminho. Ela já fez o que ela tinha que fazer, meu pai, quem foi a pessoa da minha referência na educação. Agora é comigo, eu vou sair daqui e não vou voltar nesses padrões disfuncionais. O buraco tá ali, eu dou a volta. E quer saber? Eu ando por outras ruas. Libertei, eu me libertei. Agora eu não preciso mais viver aquilo que eu fui treinada para viver, porque antes eu não tinha muita opção. Eu hoje tenho. Não é para sentar e chorar e ficar se lamentando. Olha o meu passado. Agradeça, você tem um passado que te permite estar no presente. Quantas pessoas que foram abandonadas que não puderam emprestar nada de ninguém e que não completaram a sua reencarnação e retornaram para o plano espiritual por abandono. Então agradeça por esse passado que te trouxe ao presente. Enquanto você não tinha consciência de si, alguém teve por você. É querer muito que ele tivesse consciência que você tem, ele era outra pessoa. Permita que os seus antepassados sejam como eles são e te ofereçam o que para eles faz sentido. É muito fácil da nossa parte atribuir a responsabilidade de quem nós somos para eles, porque daí nós continuamos criança. Eu sento, choro, me ponho de vítima e lamento a minha vida. E isso é infantilidade. Eu saio do buraco porque hoje eu tenho condição de sair. Agradeço pelo passado que me trouxe aqui. E eu vou ser responsável e construir o meu futuro. A partir daqui, eu não só vou desviar do buraco que eu não quero cair, como eu vou conhecer outras ruas. E se eu quiser continuar caindo no buraco, eu vou cair, mas agora é porque eu quero. Eu quero continuar fazendo isso. Já me conscientizei, sei que isso não é ideal para mim, mas eu quero continuar, tá bom? Mas agora a responsabilidade é sua. Não dá para dizer que você faz isso porque o seu pai fazia. Porque você é adulto agora. Então, isso é assumir os deveres pessoais, isso é demonstrar amor por si mesmo. Isso é assumir a responsabilidade por daqui para frente eu construir o caminho que eu quero. Por isso que é primeiro preciso desidentificar, separar, diferenciar essência dos apetrechos que eu incorporei enquanto eu estava me desenvolvendo. Ainda sobre padrões disfuncionais, Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 4, diz assim: tornando-se vítima espontânea desse pessimismo, o que a vida me fez, meus pais, né? Que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir. Assim vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte, em que se refugia a fim de evitar a luta necessária para o êxito.
Os seus clichês mentais sobrepõem-se a todas as visões de limpidez psíquica a respeito da vida e das demais criaturas, tornando-se a sua existência um caos psicológico por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser. Então eu posso fazer igual essa pessoa da foto, que é sentar e lamentar e contar histórias do seu passado, da sua infância, do quanto você foi miserável, do quanto a vida não te prestigiou, do quanto sua família. A gente se empatiza, a gente lamenta, mas vamos lembrar que a gente chegou no lugar próximo de onde a gente terminou a nossa última vida, né? Então, se eu não queria estar nesse lugar, por que você caminhou para ele na vida anterior? A gente que acredita na reencarnação não vai ter muito por onde escapar, a não ser dizer meia culpa. Meia culpa. Então, ao invés de lamentar e esperar alguém vir nos salvar, é isso. Eu é que gerei para mim esse estado atual e cabe a mim modificar. Se eu preparei um almoço e a hora que eu vou me alimentar eu não gostei, eu não preciso ficar lá comendo. Eu posso não comer, ninguém vai morrer de pular uma alimentação, de perder uma das alimentações do dia, ou eu posso transformar aquilo numa outra coisa, ou eu posso preparar uma segunda opção. Eu não preciso ficar chorando sobre o leite derramado. Então, ao invés de se lamentar, de se vitimizar e de alimentar pensamentos pessimistas, vamos aprender com eles para tomar novas referências e alterar nossa bússola. Para onde que eu quero ir? Qual é o meu sentido de vida que eu escolho? O problema é que quando eu escolho o sentido da minha vida, eu não vou ter como reclamar depois se der errado. Esse é o medo. Onde eu estou agora, eu posso olhar para trás e falar: minha mãe, meu pai, a sociedade, a cultura. E se eu me responsabilizar por mim, criar um trajeto e lá na frente olhar para trás e falar: ih, deu errado. Aí eu vou ter que falar: agora foi eu. Coube a mim a responsabilidade e dá medo de assumir responsabilidade. É muito melhor ficar no lugar que está, tendo a quem culpar, do que, conforme diz Joana de Ângeles, abandona a história de culpa, se responsabiliza e faz acontecer sua vida. Vai lutar por você. Pega a sua espada que Jesus te deu. Eu vim trazer a espada, que é a espada da luta, a espada heróica, que vai criar para si o ambiente que precisa, que merece. É olhar para frente, agradecendo o passado, tirando aquilo que não cabe, aquilo que para mim não faz sentido, com gratidão e colocando no lugar aquilo que eu escolho, pelo meu esforço, pela minha luta. Então, a gente chega nesse ponto da desidentificação, que nada mais é do que uma necessidade de criticar quem eu sou, o que eu penso, quais são os meus padrões, aquilo que eu acredito, os meus valores. Critica. É isso mesmo? Tá certo? Eu tenho alguma coisa melhor? Eu aceito isso como meu? Será que é meu? Critica, analisa, separa. Não, acho que isso não é meu. Acho que isso tem mais cara lá dos meus antepassados, eu acho que eu vou para um outro caminho. Critica, analisa, diferencia. Então, no livro O Ser Consciente, capítulo 8, tem assim: mediante a mudança dos hábitos mentais, do cultivo das ideias, substituindo as perturbadoras por outras saudáveis, já que todo espaço deve ser preenchido, do exercício disciplinado dos pensamentos, passando à alteração dos prazeres e gozos ilusórios, que devem ceder lugar àqueles que se expressam como manifestação da realidade planificadora, ocorrerá a libertação dos padrões negativos, dos vícios, das fixações, desidentificando-se da conduta tormentosa. Eu preciso tomar uma decisão. Como que é? Se eu chego aqui e minha mesa está bagunçada, com coisas sujas, com resto de comida e desorganizada, o que me cabe? Me cabe fazer uma análise crítica. Deixa eu analisar, deixa eu ver o que fica, o que é meu, o que vai jogar fora, o que vai ser limpo, o que vai ser guardado, o que vai ser preservado. Eu vou criticar, eu vou diferenciar, eu vou organizar, eu vou separar e depois eu faço acontecer. Pronto, é isso, tá bom, vamos lá. Lava isso, guarda aquilo, embrulha, separa, põe isso. Eu preciso pôr mãos à massa. Primeiro eu planejo, analiso, critico e eu faço isso internamente.
Quais são minhas crenças, meus princípios, minhas prioridades, meus sonhos? Analisa, é meu esse sonho? Será que eu não estou vivendo um sonho que não é meu? Ah, eu tenho essa ideia a respeito da vida. Será que é minha essa ideia? Quando foi que eu desenvolvi essa ideia? Ou eu estou reproduzindo uma ideia que não é minha, que é dos meus antepassados? Analisa, critica, separa, organiza, toma uma decisão. Ah, pronto. Agora eu sei o que eu quero da minha vida, minha prioridade, para que caminho eu vou, qual é a minha direção. Agora sou eu, a adulta da história, ao invés de ficar sentado esperando ainda que alguém venha emprestar novos caminhos, porque eu não sou capaz de seguir os meus. Né? Então, isso é vencer, se desidentificar, separar e criar algo que se aproxime um pouco mais da nossa essência. Então, a gente chega agora no resgate da identidade, a gente se aproxima um pouco mais da nossa essência, do si mesmo, do self, do espírito que somos. Então, no Homem Integral, capítulo 6, Joana afirma: todo o esforço a ser envidado em favor da libertação dos mecanismos de fuga contribui para apressar o equilíbrio emocional, o amadurecimento psicológico, de modo a assumir sua humanidade, que é a característica definidora do indivíduo, ou seja, suas memórias, seus valores, seus atos, seu pensamento. Você é capaz de dizer qual é sua memória? Ou sua memória está misturada com as dos outros? Você é capaz de distinguir quais são seus valores? Ou os seus valores, na verdade, são os valores que a normose predominante hoje diz que deve ser? Você analisa seus atos ou você segue o que a massa está mandando dizer que é o certo? Você é responsável por seu pensamento ou você pensa o que os outros pensam? Isso é resgatar identidade. É você se conectar com sua essência. Você é um ser milenar. Imagina o que você não tem de conhecimento, de experiência, de ideia, de ponto de vista. Por que você nem para tentar identificar isso e logo já vai pegando dos outros? Será que não está na hora de você achar em você o que você pensa da vida? Quais são seus valores? Como é que você critica o mundo? O que você quer da sua vida, do seu futuro? Isso é resgatar identidade. É você se apropriar do que te pertence e você abrir mão do que estão jogando em você. Essa é o caminho para descobrir o que eu carrego em minha essência, né? Cada um é um. Não existe uma pessoa melhor do que a outra. Existem pessoas mais experientes, menos experientes, espíritos mais vividos, menos vividos. Existem pessoas com talento X enquanto outras têm talento Y. É isso que existe. Agora, dizer quem é melhor, quem é pior, cada um é único e é lindo à sua maneira. Por que eu preciso ser igual a todo mundo? Por que eu não posso me permitir ser quem eu sou? E fazer o que eu gosto não quer dizer também me alienar do mundo, porque eu preciso conviver em sociedade, negociar, eu preciso ser flexível, não é fazer só o que eu quero. Agora, também não preciso abrir mão de ser quem eu sou para ser só o que os outros querem que eu seja. Essa é a mensagem de hoje. É ir em busca da nossa essência. Então, Joana fala assim, no livro ainda, de volta lá no Ser Consciente, capítulo 8. Podemos considerar a personalidade humana constituída de essência e substância. Lindo esse texto, depois vale a pena lê-lo inteiro. A primeira, né, ou seja, a essência, são as energias que procedem do eu profundo, o espírito. As vibrações que dinamam da sua causalidade, da sua origem. E a segunda, que seria a substância, que ela chama de substância, é a reunião dos conteúdos psíquicos transformados em atos, experiências, realizações decorrentes do ambiente, das circunstâncias e das reminiscências das existências passadas. Então é como se fosse essa foto aí. Tem essa dualidade em mim. Eu tenho a minha essência, que é aquela centelha divina, é a identidade de Deus em mim, é a luz que eu sou, né? É o amor que eu sou. Eu sou amor, eu sou luz.
Mas as minhas experiências, as coisas que eu vejo, as coisas que eu adoto, as minhas memórias do passado, aquilo que eu acredito é a minha substância, ou seja, né? É aquilo que eu posso manipular, experimentar, modificar, e a proposta é essa. A minha essência não vai mudar. Eu sou espírito, eu sou luz, eu sou amor. Mas eu vou modificando a substância para me apropriar, me aproximar mais dessa essência. Ah, eu peguei aqui uma substância, ou seja, um valor, um hábito, uma forma de pensar, que eu acho que não é bem isso. Não senti que está alinhado com a minha essência. Tenta de novo, experimenta outra coisa. Ah, eu acho que eu vou tentar ser mais assim, viver mais preocupada com aquilo, vou abrir mão um pouco desses hábitos. E agora? Como é que você está sentindo? Mudou um pouco a substância, as escolhas, os padrões, os valores? Ai, agora eu me identifiquei. Nossa, parece que tocou lá na alma. Ah, então eu estou achando um pouco mais o caminho para esse si mesmo. Estou me aproximando mais da essência divina. Quanto mais nós nos alinharmos com a lei divina, com as leis divinas, mais estaremos também conectados com essa essência. E, por tabela, por consequência, nós sentiremos mais plenos, mais leves, mais tranquilos, mais realizados, mais felizes. Quanto mais nós nos atrapalharmos nessas substâncias, do que está na moda, do que todo mundo faz pressão, do que ganha curtida, perde curtida, do que cancela, do que exclui, quanto mais a gente se deixar encharcar por esses valores, provavelmente eu não vou me sentir realizada, pacífica, calma, tranquila, plena, porque eu estou distante do si mesmo, da centelha divina. Então, quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, ele também nos convida a vá se conhecer primeiro. Quem é esse si mesmo? Como é que você se ama? Se ama a partir de si, de quem você é, ou você se ama tentando agradar a sociedade, os pais, os outros? Ou seja, eu faço comigo o que os outros querem que eu faça, não o que o meu espírito precisa. Eu estou muito mais alinhada com as demandas sociais do que da Ibope e do que faz com que eu me sinta, ai, todo mundo está feliz comigo, do que eu corresponder à minha essência, do que eu ir em busca daquilo que meu espírito me pede para ser pleno, para se sentir feliz, conectado com Deus. Então fica aqui hoje em nosso encontro esse convite para que a gente mergulhe mais para dentro, para que a gente converse mais com o espírito que somos, para que a gente tente um pouco mais fazer as diferenciações entre aquilo que a gente foi incorporando e aquilo que a gente precisa de dentro para fora, para que a gente entenda um pouquinho mais onde está a nossa essência, o nosso si mesmo. Como é que eu me aproximo dele para ouvi-lo, para que ele também viva a minha vida? E eu não viva só a vida do ego, ou a vida social, ou a vida da persona. Fica então esse convite para a busca do si mesmo. Obrigada e até uma próxima.